Prezado aluno, prezada aluna, seja muito bem-vindo a esse curso preparatório para o Enem. Aqui é o professor Ricardo Alexandre falando, professor de espanhol. Temos aí 15 anos de experiência, trabalhando já com cursinhos, pré-vestibulares, colégios e tal. Agora estamos entrando aqui nessa aula EAD para ajudar você a conquistar o sonho do Enem e através do Enem também conseguir uma vaga nas universidades. Muito importante lembrar que a concorrência, né? A concorrência tá pesada, foram mais de 9 milhões de inscritos, mas isso não vai ser problema para você que está fazendo esse cursinho. Aqui nós vamos debater um pouco de gramática, um pouco de texto e um pouco de questões anteriores também, certo? De modo que você consiga não só estar preparado para o Enem, mas inclusive para o vestibular, se você quiser encarar. Ali você já tem bastante conteúdo, bastante munição e vai dar certo com certeza. Legal? Então vamos mostrar, essa primeira aula, uma aula um pouco mais introdutória, uma aula mais, vamos dizer assim, de apresentação da disciplina, como ela tem caído, como vai cair. É muito interessante para qualquer combate estudar a estratégia. Então aqui a nossa estratégia vai ser entender a banca, como a banca trabalha para preparar a prova do Enem, para preparar os testes. Como é que os testes, assim, o que ele vem pegando, né, os alunos, o que ele tem sido capcioso, o que ele vem, assim, dificultando a vida. Vocês vão perceber muito bem que, às vezes, pelas alternativas, você consegue eliminar duas com muita tranquilidade. Você vai ficar entre 3 ou 2, né? Ali são 5 alternativas, 2 você vai eliminar com muita facilidade, vou mostrar isso para você aqui, uma técnica bem fácil, e você vai ficar entre uma ou outra. Nesse uma ou outra é que a gente vai conseguir aqui balizar, fazer o que eu chamo de pontos de ancoragem, pontos de referência. Ali você vai fincar mesmo ali o teu conhecimento e ali você vai acertar e papar aquela questão e é ponto e vai ser um sucesso garantido. Legal? Então, muito bem. Vamos dar então início aí ao nosso pré-ENEM. Então, a primeira coisa, né, esse perigo aí, né, eu chamo sempre isso aí muito importante, é um grande perigo para o pessoal que optou pelo espanhol, tá? É o grande perigo do espanhol. Subestimar o idioma, certo? Subestimar o idioma. Ah, não, é tudo igual português, é moleza, é só falar um pueco de cueca-cuela e tá tudo certo, né? Olha aí, eu estava conversando aqui antes de começar a aula, a gente viu que isso aí é um risco recorrente, todo mundo acha isso, então não caia nessa, tá? Não caia nessa. Porque não é igual. O que a gente vai mostrar precisamente aqui é que não é igual, né? Se a gente pudesse dizer que é igual, uns 60% a 70% do vocabulário é muito parecido, é igual, se escreve igual, se pronuncia, às vezes até igual, mas o sentido das coisas pode mudar, a estrutura gramatical muda, a sintaxe dos verbos muda, então tudo isso aí está tudo dentro de um balaio de gato, faz uma bagunça nervosa. Então você tem que estar preparado para isso que é diferente. Exatamente o que eu vim trazer aqui para vocês nessas 20 aulas é o que é diferente. Então, terminando essas 20 aulas, você tem certeza do que é espanhol e do que é português com absoluta certeza e tranquilidade. Muito bem? Vamos lá então. Então, nossos primeiros objetivos, tá? Então, conhecer a banca da prova, como resolver as questões. Isso é muito importante. Tá? Saber o que a banca tem cobrado. É verdade que o espanhol, no Enem, ele tem sido assim, ele é o filho mais novo da casa, tanto o espanhol quanto o inglês, a língua estrangeira, né? Também sociologia, também agora educação física, artes, são disciplinas que são os filhos mais novos do Enem, certo? Então o pessoal não está ainda habilitado, ainda não está acostumado como tem caído as questões. O Enem, vocês sabem, existe desde 98, 99, né? E de lá para cá, as matérias clássicas, como matemática, português, física, etc., já tem um padrão. Agora, essas que eu falei novas, né, como é sociologia, como é educação física, como é educação artística, como é a língua estrangeira, ainda não tem um padrão legal, certo? Tá mudando muito de ano para ano, né? Mas aqui o que a gente vem trazer é a tendência, ok? Para conhecer muito bem a banca. Mas independente da banca, qual seja ela, né, pode ser uma banca lá de Marte, uma banca daqui, não importa qual seja a banca, é muito importante ler bem o enunciado. O pessoal tem caído redondamente em questões que falam assim, marque a alternativa incorreta. E tá todo mundo procurando a alternativa correta. Pô, isso aí é um erro já recorrentíssimo, certo? E eu falo isso de ler bem o enunciado, não subestimar a prova, porque a prova da língua estrangeira ela está lá na metade da prova. Então, assim,
ela tá lá pela questão 60, pela questão 50, certo? Você já fez 50 questões, vai começar a língua estrangeira, já tá com a cabeça desse tamanho, essa é aquela hora que dá sede, dá hora de ir no banheiro, dá nervoso, dá tudo, certo? Quebra o lápis, a caneta não funciona, tudo acontece nessa hora, certo? Então, é muito importante você ter essa calma, pegar, tirar os problemas de lado e conseguir ler bem o enunciado, entender o que o enunciado está te pedindo, certo? Então, primeira dica, isso aí é batido, isso aí para qualquer concurso, não é só para o Enem não, tá? Com tudo que você vai fazer na sua vida. Muito bem, encontrar as alternativas absurdas e eliminar rapidamente. Então aqui vamos apresentar algumas técnicas de si, sempre, solo, solamente, essas palavrinhas que são muito fortes, isso aí já está te dando uma dica muito rápida, né? Ó, elimina, corta rápido. Né? Corta rapidamente, absurda, fica só com aquelas duas, aquelas três que são a mais perto da resposta. Mas aí você está na dúvida, né? Entre aquelas duas, né? Ou aquelas três. Então, encontrar a mais coerente. Eu trouxe um texto aqui para vocês verem que às vezes ali tem duas respostas certas. Não é possível. Você fala, não, puxa, essa aqui também está certa. Mas também está certa mesmo. Só que a banca não entendeu assim. A banca entendeu que só tem uma que é certa. E é aquela que você tem que marcar. Certo? Então, muito cuidado, né? Pra gente chegar assim, pô, essa aqui também tá certa. Não, mas vamos naquilo que está dizendo o texto. Vamos achar evidências dentro do texto que me balizam, que me garantem que essa aqui é a questão certa. Legal? Então isso é muito importante, essa habilidade. Nós vamos treinar isso aqui dentro desse curso. Muito bem. Outras dicas que eu dou são as dicas de jornais e sites. Tá cansado, não quer estudar hoje? Foi um dia complicado no trabalho, na escola, sei lá, no colégio? Tudo bem, tá? Enquanto descansa, carrega a pedra. Então eu digo o seguinte, pega lá, entra na internet, né? www.soespanhol.com.br. É um site gratuito, fácil acesso, interessante. Lá tem muitas dicas de gramática, de vocabulário. É muito bom. Você está lendo um texto em espanhol, deparou com uma palavra que não entende, uma palavra assim, não sei, essa palavra é muito difícil, não é igual ao português. Então o que você vai fazer? Entra nesse outro site aqui, wordreference.com, né? Então ele é um site em inglês, porém ele é um dicionário virtual muito do bom, né? E ali você faz um ajuste, né? Ali nas configurações, espanhol-português, ou português-espanhol, tanto faz. E ele te linka diretamente por Dicionário de la Real Academia Espanhola. Então é o dicionário master, né? O dicionário mais importante de espanhol que existe. Esse dicionário, você tem ali sinônimos, tem imagens, tem contexto. Contexto é muito importante. Você quer ver como que aquela palavra se encaixa dentro de uma notícia de economia, uma notícia de finanças, uma notícia de política, uma notícia de Copa do Mundo. Ó, muito forte. Isso tudo que eu falei, finanças, economia, Copa do Mundo, esportes, está muito em voga, muito forte para cair na prova. Legal? Então, dicionário online, wordreference.com. Não vai no Google Tradutor, tá? Porque lá ele embanana a gente, tá? Tem que ter um prévio conhecimento de espanhol para usar o Google Tradutor, certo? Agora, Word Reference, não. Esse já é um dicionário bem legal. Beleza? Outra coisa legal ali de vocabulário, que eu chamo bastante atenção, é o www.bomespanhol.com.br. Ali daí tem as barrinhas, né? Vocabulário, e tem uma outra subbarra que é mundo dos negócios, tá? Isso aí para quem é muito recorrente nos textos do Enem, notícias sobre economia e política. Então ali na economia e na política, volta e meia aparece uma palavrinha muito técnica desse universo comercial, tá? Então aqui você tem um subvocabulário muito bom para você já estar acostumado com essas palavras. Quando aparecer, você já consegue reconhecer com muita rapidez, com muita familiaridade. Então o Enem, como qualquer outra prova, é treino, certo? E a gente treina assim, ok? Consultando, ganhando material, ganhando ritmo, certo? Às vezes você pode ir lá fazer o seu simuladinho lá, bateu a prova de espanhol em meia hora, 40 minutos, muito tempo. Muito tempo. Meia hora, 40 minutos você vai ter que matar a prova de matemática, aquela prova mais capciosa que tem que fazer um pouco mais de cálculo. Prova de espanhol, prova de inglês tem que matar em 10 minutos, 15 minutos máximo, tá? Assim, para você ter tempo de trabalhar o gabarito, para ter tempo de cair bem nas questões. Legal? Então, muito importante isso aí. Mundo dos negócios, é legal aprender esse tipo de vocabulário.
Agora bem, onde você vai encontrar esses vocabulários também, né? Onde você vai ter um campo grande de treinamento é nos jornais. Então eu trouxe aqui 3 jornais online. 2 deles são muito recorrentes. Ano sim, ano também. Todo ano cai. Todo ano cai desses 2 jornais. É impressionante. A banca não tem muita criatividade não, tá? Assim, um ano ou outro que aparece uma coisa nova. Então, aqui, elclarim.com é um dicionário o jornal mais importante da Argentina, certo? Então ali, como ele é da Argentina, é nosso vizinho, ele vai falar de muitas coisas, inclusive do Brasil, certo? Então as bancas do Enem, de outros concursos, volta e meia tá pegando o texto dali do El Clarim. E também escritores de grande renome, né? Borges, que já morreu, né? O Eduardo Galeano, que é uruguaio, né? Então muita gente assim de renome escreve para esse jornal, né? Faz alguma coluninha ali. Então sempre vai ter alguma coisa interessante. O que procurar no jornal, né? Não vai na página de fofoca ou na página de televisão, que isso você não vai ganhar nada com isso. Vai nas notícias de economia, vai nas notícias de política. Aposta minha, muito forte de prova, né? Caiu num outro concurso que a gente trabalhou há 2 meses atrás. Eu falei que ia cair alguma coisa sobre a crise na Venezuela, a crise de governabilidade da Venezuela, que o povo está saindo nas ruas para protestar contra o governante. Caiu na prova aí de um concurso público há 1 mês atrás. Outra coisa muito quente de prova, crise política na Ucrânia, né? Também, outra coisa bem interessante, caiu lá atrás também. Guerra civil na Síria, também caiu, aí faz 4 meses já. Mas tá aparecendo isso aí. Outro tema muito em voga é a Copa do Mundo, né? Principalmente a Argentina, que nosso rival e tal, vai aparecer texto ali, bem legal nesse sentido. Você tem que estar treinado, tem que ler sobre o assunto, legal? Outro jornal muito importante, elpaís.com, tá? Esse é o jornal mais importante da Espanha. Legal? Lá também vai aparecer esses temas que a gente falou, também principalmente política internacional. Ele é referência na Europa, tá? A Europa inteira bebe fontes de referência do El País. El País também ele tem sido um bom jornal para falar de economia. A Espanha está numa crise econômica há mais de 4 anos. Então, sempre o mundo econômico se desenvolveu muito dentro de textos ali do El País, coisa boa para você. Um jornal que não cai sempre, mas às vezes aparece alguma coisa, é lasegunda.com do Chile, tá? Eu de fato trouxe um textinho deles aqui hoje para você ver como é que trabalha a coisa. Legal? Então, 3 jornalzinhos, não é muita coisa, põe lá nos teus favoritos, lá no teu computador, lá, e tá cansado, não quer estudar, dá uma lida. Dá uma lida. Você com essa leitura já estudou, certo? Então, enquanto descansa, carrega a pedra, o concurso é teu e você vai ganhar as questões. Beleza? Ok, o que temos aí mais? Característica da banca do Enem, tá? Então, o que nós podemos falar da banca do Enem? Eu já falei que é uma banca muito jovem, né? Não tem nem 5, 6 anos aí, aparecendo questões de espanhol, de língua estrangeira. Então, como é que ela aparece? Ela aparece de 3 a 4 textos muito longos, tá? Na prova de espanhol. Às vezes 3, às vezes 4, às vezes só 2, né? E muitas vezes com mais de 40 linhas cada um. Então, assim, leva um certo tempo para a gente ler, um certo tempo para a gente se posicionar na linha central do texto. Essa é a parte mais importante. Às vezes um texto é cheio de detalhes, cheio de números, cheio de coisica. E você fala, puxa, eu não entendi nada. Terminou o texto e você não entendeu nada. Enquanto vai lendo o texto, vai tentando entender o argumento do autor. O que ele quer te falar numa linha geral. Né? Não se prenda muito aos detalhes. Essas provas que envolvem detalhes são provas lá do ensino fundamental 1, são provas talvez do primeiro ano do ensino médio, certo? Que aí prende um pouquinho nos detalhes. Agora, prova de concurso em geral não prende detalhe, prende linha central, quer saber se você entendeu o texto. Quer saber se eu estou falando de banana, maçã ou mamão. Não, é maçã, pronto. Ele vai falar várias vezes sobre maçã, certo? Então você tem que ir tentando entender a linha central do texto. Eu trouxe um texto para a gente brincar nesse sentido hoje aqui. Tá? Cada texto possui de 1 a 3 questões. Então, se for 3 textos, vai ser 3 questões por cada. Tudo vai fechar em 9 ou um texto vai ter uma questão a mais. Então, às vezes, é muita coisa para pouca questão. É essa a novidade do Enem. Muito texto para uma única questão ou 2. Certo? Então, essa é a grande novidade do Enem. Tem que criar essa habilidade de conseguir pegar o todo. O que eu chamo de uma visão muito homogênea, uma visão muito global do texto. A gente tem que pegar essa habilidade. É o grande segredo do pessoal que gabaritou as provas de Enem, tá? De língua estrangeira.
Língua estrangeira tem que gabaritar, certo? Porque tem outros que você vai tomar chumbo mesmo, é natural. Mas língua estrangeira não é difícil, tá? É um pouco de concentração, um pouco de cuca fresca, você papa pontos preciosos que faz toda a diferença na sua classificação para a universidade. Legal? Muito importante. Mais um pouquinho da estratégia do estudo, então já falei isso aí, que é conseguir extrair o maior vocabulário possível dos textos. Bom, então eu vou trazer aqui toda a aula um pequeno espaço que eu vou chamar de rincón del vocabulário, então o cantinho do vocabulário, para a gente ir pegando uma listinha, né, de vocabulário, fazer uma matemática, né? Às vezes você não está sem paciência ou sem tempo de ir lá fazer uma listinha lá naquele site Só Espanhol, eu trago aqui para você já selecionado o que é mais importante para você conseguir navegar bem dentro dos textos, ok? Aquelas palavras que são mais diferentes, principalmente. Olha lá, então faz uma listinha temática de vocabulário, né? Então aí os dias da semana, os meios de transporte, as partes do corpo, partes de uma cidade, coisas assim, certo? Ó, se pegar aí 10 de cada uma dessas aí por dia, certo? No final aqui do curso você já vai ter 200 palavras novas. Pô, é muita coisa, certo? E se você pegar o hábito, entrar lá no site, fazer uma consulta e tal, até o dia da prova, até lá outubro, imagine a gama de vocabulário que você não vai ter. É muito grande. Eu falo sempre, não é necessário você fazer um curso de espanhol, né, para falar espanhol para fazer uma prova do Enem, ou uma prova de concurso, não. É uma bala de canhão para matar mosquitos isso aí, certo? É muita coisa para né, pouca demanda. Agora, um curso como esse, e você tiver hábitos de estudo regulares, isso aí resolve, tá? É um investimento muito bom que você fez. Interessante. Então aí, eu trouxe o primeiro rincón del vocabulário, né? Se quiser lá dar uma fechadinha para a gente ver alguns detalhes. Vamos ver, né? Aí, rincón del vocabulário. Então o que nós temos aí? Luces, lápis, lápis é lápis, né? Notem como se escreve, que é com Z, né? Notem como é que luces também se escreve com CS no final. El bolígrafo. Bolígrafo é palavra boa de prova, tá? Bolígrafo significa caneta. Bolígrafos, tá? Bolinha que escreve. Esferográfica. Olha aí, tudo isso tem a ver com caneta. Bolígrafo. Legal? Na Argentina fala birome, tá? É outro nome. Los borradores. Borradores não é para borrar nada, tá? O que borra em espanhol é apagar. Então, borradores, né? Apagadores. Bem legal, palavrinha diferente isso aí. Tiça. Tiça é muito diferente, tá? Tiça é o giz aquele de gesso, né? Que o pessoal escreve, os professores escrevem no quadro negro, que não é negro, às vezes é verde, mas tudo bem. É isso aí, la tiça. Aí tem ali a palavrinha ali perto das luzes, né? Tem el techo. El techo significa o teto. Para efeito de prova, às vezes isso pode cair em questões de economia. O teto salarial do profissional X, tal. El techo de sueldo. Então aí o máximo, né? O teto que aquele profissional pode ganhar de salário. Isso é interessante, palavra boa. Logo abaixo de techo nós temos ali uma parede, né? E depois temos la puerta, que é vermelhinha ali, la puerta é vermelho, a porta. Temos uma ventana pequena. Uma ventana pequena é uma janelinha, uma janela pequena, certo? Do outro lado da porta nós temos o quê? Uma ventana grande. Então, uma janela grande. Muito bem. Logo abaixo nós temos los estudiantes. Então, aí o pessoal que está estudando, bonitinho. Agora, olha que legal onde os estudantes estão sentados. São los pupitres, tá vendo a palavra ali? Los pupitres. Pupitres, então, é essa carteira. Essa carteira que tem o braço ali e tal, ela é um híbrido, né, de mesa mais cadeira. Então, carteira. Então, esses são los pupitres. Interessante. Logo abaixo dos pupitres nós temos el piso, tá? El piso, então é o chão, certo? O chão também pode ser para efeito de questões de economia, né? El piso salarial, então o salário mínimo, né? Também pode ser o chão, não pode passar do chão, el piso. Piso é uma outra palavra, palavra que também significa andar de prédio. Fulano caiu del terceiro piso, né? El hombre cayó del tercer piso, significa o homem caiu do terceiro andar, tá? Não caiu do terceiro chão, tá? Até porque não tem, só tem um chão, né? Então, terceiro piso pode ser andar de prédio também, legal? Logo abaixo ali nós temos os caderninhos verdes, né? Tá vendo ali? Los cuadernos. Legal, depois temos em cima la mesa, los libros,
La silla é a cadeira, tá? La silla. Silla, você está com dificuldade de lembrar? Lembra de sela do cavalo. Você senta na sela do cavalo. Então, la silla você também senta. Então, aí a cadeira. Legal? La professora, ele escritório. Eu chamo muita atenção da palavra escritório. Escritório é daquelas palavras heterossemânticas, aquelas palavras que parecem que é uma coisa, mas não tem nada a ver. O que é ele escritório? Escritório é a mesa, é a escrivaninha, tá? Então você tem um escritório na sua casa, né? Meu escritório. E não é o home office, tá? É escritório mesmo, é a escrivaninha. Beleza? Então lá professora, chama a atenção que professora é só com um S em espanhol, tá legal? Só um S, então lá professora. Um S. Não existe dois S em espanhol. Se aparecer numa questão da prova assim, uma palavra lá, anote a sequência de palavras que está escrito errado, tal. Apareceu dois S, pode marcar, sem dó, sem piedade, tá? Porque dois S não existem em espanhol. Ah, mas eu já vi um negócio escrito lá no Camp Nou, lá no estádio do Barcelona. Ó, lá no Barcelona, em Barcelona não se fala espanhol. Vamos, não tá na Espanha? Tá. Mas o Barcelona, ele fala catalão também. E catalão é uma mistura aí de italiano com francês. Daí aparece dois S, aparece cedilha, aparece um monte de coisa que no espanhol padrão não existe. La pizarra. Pizarra, então, é o que os paulistas chamam de lousa, né? O quadro de escrever ali, certo? El reloj, palavra boa também de prova, reloj é relógio. E aparelho. Pronto, aí já fechamos um rincão do vocabulário. Legal, né? Temos já temos aí uma boa gama de palavrinhas novas aí para você aprender. O escritório é uma palavra muito boa, hein? Escritório é quente de prova. O pessoal fala, ah, fulano está no escritório. Não, ele não está em nenhum prédio especial. Não, ele está sentado numa escrivaninha, tá? É bem básico mesmo. Interessante essa palavra aí. Ok, outra estratégia de estudo, então, é criar uma tábua de tempos verbais, certo? Então, identificar os nomes dos tempos verbais e as suas funções no decorrer dos textos. Então, aí, por exemplo, quando eu llegué, tu já havias salido. Olha só. Então, às vezes a banca pode cobrar assim, ó, o que é o llegué? Llegué é pretérito indefinido, indicativo. Você já sabendo que ele termina com esse E com acento, você já sabe lá, é pretérito indefinido. O que é havias salido? Verbo duplo. Então, assim, isso aí o que é? Pretérito plusquamperfeito de indicativo. Para os mais íntimos é o pretérito mais que perfeito de indicativo, certo? Isso aí. Agora, uma coisa muito recorrente, a banca do Enem, ela não tem cobrado questões de gramática propriamente ditas, ou questões diretas de gramática. Isso acontece em vestibulares menores, tá? Das universidades pontifícias, as PUCs, né? Por aí. Isso tem acontecido. No Enem, nos vestibulares federais, não aparece, não tem aparecido pelo menos. Mas, contudo, pode ser que a banca mude de visual e possa aí adotar uma linha mais gramatical. Esses conhecimentos são úteis, né? Caindo ou não caindo, esses conhecimentos são úteis para você interpretar a linha temporal do texto. Quando uma coisa é antes, quando uma coisa é depois, quando uma coisa é antes da outra, né? Havia salido é pretérito plusquamperfeito. É um pretérito mais que perfeito. Então, é um passado de outro passado. Né? Um passado atrás de outro passado. Então, você entendendo que esse tempo é isso, você consegue se localizar dentro do texto melhor. Isso é muito importante, muito legal saber. Tá? Não vai cair assim diretamente. Às vezes, alguma banca ou outra muda um pouco e taca lá. Que tempo é esse? Ah, pretérito plusquamperfeito. Meu Deus. Né? Você sabe isso, você desbancou um monte de concorrente que acha que espanhol é igual ao português. Bem interessante. Legal? Então é um exemplozinho de tábua de verbos, tá? Hoje eu trouxe aí o presente do indicativo, vou pedir ali para fechar um pouquinho na tábua, para você dar uma olhada nos detalhes, tá? O presente do indicativo indica um fato atual, contínuo ou permanente, certo? Essa coisa permanente por quê? O contínuo por quê? Porque eu sempre hablo espanhol, eu sempre hablo. Ó, eu hablo agora, eu hablo sempre. Então, se o verbo terminar em ar, notem como é que são as terminações. Eu deixei ali mais negrito para você dar uma olhada. Hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, hablam, tá? Temer, temo, temes, teme, tememos, temeis, temem. Partir, parto, partes, parte, partimos, partis, partem. Eu não vou entrar muito no mérito da construção verbal. O que eu acho muito interessante, eu vou colocar o dedo ali na tela para você, para chamar a sua atenção, que eu estou sem o marker aqui hoje. Ó, yo hablo, né? Tu hablas. Você sabe que esse hablar que termina com A,
ar, né, vai ter A aqui. Esse temer, que termina com E, vai ter E aqui. E o partir vai ter E aqui. O I do ir aqui só vai aparecer no imos e no vosotros, tá? No nosotros e no vosotros, ok? Só nesses dois que vai aparecer o I, esse partir. O resto é por aí. Mas se você souber essas duas aqui, e souber que isso aqui já é presente, já está forte já de prova, tá? No máximo que uma prova do Enem poderia cobrar de verbo seria isso aí. Então o pessoal tem muito medo do verbo, certo? Para efeito do Enem não precisa ter tanto medo assim, ok? O máximo que pode cair é nesse sentido. Tranquilo? Muito bem. Vamos dar uma olhada então aqui na sequência. Eu trouxe um texto para vocês, texto El Tango, ok? Não faz falta dizer que o tango é da Argentina, é portenho, é de Buenos Aires. Esse texto, se eu não me engano, caiu em 2012, 2011, tá? Texto muito bom de prova. Só vai dar tempo da gente ler o texto agora, tá? Na sequência da aula, a gente vai trabalhar nas questões dele. Tranquilo? Vamos lá ver então. O vocabulário essencial. Então acho melhor a gente trabalhar primeiro o vocabulário e depois as questões logo no segundo tempo aqui, né, na aula número 2. Então lá, lunfardo. Lunfardo é uma coisa interessante. Lunfardo é um fenômeno linguístico cujo vocabulário é densamente empregado nas letras de tango e nas gírias de Buenos Aires e Montevidéu, no Uruguai. Tá bom? Então assim, né, quando você está falando de tango, ou quando você vai para Buenos Aires, né, vai mais para o subúrbio, né? Subúrbio que eu digo é subúrbio mesmo, tá? O pessoal às vezes vai lá no estádio do Boca Juniors e acha que lá é subúrbio. Lá ainda é centrão, né? Vai para um lugar mais afastado mesmo. Você vai ver um vocabulário completamente diferente do espanhol padrão ou do espanhol portenho, né? E você vai encontrar o tal do lunfardo. São palavras que não estão no dicionário da Real Academia Espanhola. Não é espanhol propriamente dito. Tem gente que fala que é gíria, tem gente que fala que é um, como é que a gente chama? Um dialeto. Não, não é um dialeto. Ele é um fenômeno linguístico. Ele é próprio de uma região, ele é próprio de um jeito de se falar, ok? Poderíamos comparar aqui com o português com que um vocabulário de dança gaúcha, né? Você vai lá nos CTGs, os grupos de tradição gaúcha, lá eles falam um vocabulário completamente diferente do que se fala, inclusive, no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, é todo um padrão lá só daquela gente. Você vai no funk carioca, lá tem um outro padrão de vocabulário, totalmente diferente do padrão português ou do padrão carioca. Então, vai mudando um pouco, certo? Vai no estádio do Corinthians, em São Paulo, então lá tem um outro vocabulário, totalmente diferente do padrão paulista. Então, as coisas vão mudando conforme a região e conforme o estilo de vida do local, né? Então, o lunfardo é um fenômeno linguístico, certo? É uma coisa que acontece ali naquela região, naquele contexto. Vamos dar uma olhadinha no que temos em lunfardo? Palavras curiosas desse texto aí, antes de a gente ler o texto, tá? Então aí, ralonadas. Ralonadas significa marcadas, um paralelo com ralon. Ralon é baliza, é marca, é uma referência, certo? Outra palavra interessante é malevo. Malevo seria malfeitor, seria ladrão, mas é um paralelo, assim, não é um ladrão que mata, não é um, né, seria um malandro, certo? Então, as letras do Zeca Pagodinho estão cheias de malevo, certo? Então ele está sempre falando que malandro é malandro, mané é mané. Então aí o malandro é o malevo, certo? Um tipo de Zé Carioca, assim, um cara que não é que ele quer fazer mal para você, mas ele quer tirar sua vantagem, legal? Muito embora faça mal às vezes. Arrironadas. Arrironadas vem da palavra riron, tá? Arrironadas significa esfarrapadas, esmigalhadas. Riron é migalha, é farrapo. Então quando você vai pescar, né, você pega lá a quirela, né, para jogar lá para os peixes, você esfarela aquilo em cima da água. Aquilo você deixa arrironado, fica tudo espalhado em migalhinhas, pequenos pedaços. Ele é quase assim, né, penetrar por quantidade. Isso é arrironada, certo? São palavras que não têm uma tradução específica, mas tem uma ideia. Esse é o lunfardo, é um fenômeno linguístico. Legal? Então são essas palavrinhas aí. Bom, aqui a gente já entraria no texto. Eu vou deixar para a nossa aula número 2 o texto, porque aqui a primeira aula é só para você se ambientar, para você conhecer como é que são as coisas, tá? E a gente vai, a partir da aula número 2, já ler o texto do tango, você já tem essas palavras, o ideal é que vocês decorem elas, não olhem mais, tá? Memoriza, guarda bem aqui na memória, quando você lê o texto você fala, eu já sei do que ele está falando.
e tenta buscar a linha central do texto. Legal? Daí a gente já parte para a questão. Um abraço e bons estudos!